7h04, 7h04, após pressão de governadores, principalmente da direita, o ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, decidiu apresentar uma nova versão da PEC, que trata da segurança pública no Brasil. Ratinho Júnior foi um dos governadores que criticaram o texto anterior do governo federal. O recuo de Lula acontece após críticas pesadas desses governadores. Uma das principais preocupações dos gestores que não apoiaram a ideia era preservar a autonomia de estados e municípios na questão da segurança pública. A primeira versão da PEC da segurança foi apresentada em outubro pelo governo federal. Nesta quarta-feira, o ministro Lewandowski fez questão de afirmar que esse ponto não terá qualquer mudança. Vamos ouvir o que ele disse. Para tranquilizarmos os governadores, nós vamos colocar expressamente na Constituição, temos um parágrafo único que vem logo depois das competências que estamos, então, outorgando, ou pensamos que podemos outorgar depois da aprovação do Congresso Nacional à União, nesta matéria, estamos consignando com todas as letras o seguinte, que as competências atribuídas à União, nos incisos, enfim, que são mencionados aqui no texto, não excluem as competências comum e concorrente dos demais entes federados. Então, em termos de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário, os estados, o Distrito Federal e também os municípios, daquilo que lhes competem, continuarão a exercer as competências comuns e concorrentes. Mas mais importante do que isso, para garantir realmente que a União não tem nenhum interesse em ingerir na gestão das polícias locais, nós estamos escrevendo aqui com todas as letras que esta competência ou essas competências atribuídas à União não restringirão a subordinação das polícias militares, civis e penais e a dos corpos de bombeiros militares aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Novo texto também acolheu a sugestão de governadores de incluir representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Pública. Em outubro, o governador Ratinho Júnior defendeu endurecimento da lei penal brasileira e também mostrou preocupação com a PEC do governo. Ele ainda afirmou que a União deve focar no seu papel, que é de atuar nas fronteiras. Vamos relembrar o que ele disse. Olha, nós estamos, inclusive, já apresentamos uma sugestão para o Congresso Nacional na mudança da lei penal, né, na execução penal. O problema do Brasil não é prender bandido. Bandido as polícias prendem todos os dias. O problema é soltar bandido, porque a nossa lei é uma lei fraca, uma lei mamão com açúcar para bandido. Então, o que nós estamos propondo, nós, os governadores, em especial do Sul e Sudeste, através do consórcio do COSUD, o qual eu sou presidente, é justamente ter leis mais duras para os bandidos, né? Não é possível uma pessoa que mata alguém pega 8 anos de prisão, mas com 1 ano já está liberado. Então, quer dizer, o problema não é prender bandido, isso a polícia faz todos os dias. O que nós temos é que ter leis mais pesadas, severas contra os criminosos. E a proposta que o governo federal apresentou, toda a proposta é bem-vinda, né? Toda a colaboração é bem-vinda, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é o governo federal cuidando da fronteira, que essa é uma responsabilidade do governo federal. Então, política de fronteira, não dá para ficar recebendo arma de todos os países que fazem fronteira com o Brasil, drogas que entram pela fronteira, porque isso que faz ter mais insegurança para a população. Então, o governo federal tem que cuidar de fronteira e automaticamente ajudar a fazer com que o Congresso aprove leis mais duras para os bandidos. O texto atualizado também oficializa os Fundos Nacionais de Segurança Pública e Penitenciário e prevê que a Polícia Rodoviária Federal vai ficar responsável pelo policiamento em rodovias e mais, ferrovias e também hidrovias. Outro ponto da proposta do governo federal é a criação de ouvidorias autônomas que seriam responsáveis por investigar condutas funcionais de profissionais da segurança e também da defesa civil. Essa nova redação da PEC segue agora para análise da Casa Civil do governo antes de ser enviada ao Congresso Nacional. Pois muito bem, vamos lá então com informação de bastidor para você que é ouvinte da Jovem Pan News. Qual é hoje a avaliação do governo Ratinho Júnior sobre este tema? Ainda não há uma manifestação oficial, mas ontem à noite estavam avaliando se existiria um comunicado e qual seria a interpretação em torno disso. O documento do governo foi avaliado dentro da pasta da Segurança Pública pela área do jurídico e a interpretação preliminar
é a seguinte, de que esse recuo do governo Lula em relação à questão da segurança avançou quase nada, ou muito pouco. O melhor ponto analisado aqui até o momento, pelo governo do Paraná, seria essa história de deixar as polícias civil, militar e também os bombeiros nas mãos dos estados, escrito no papel, que demorou inclusive para acontecer, porque fizeram lá em Brasília 5 reuniões, em todos os estados pediam isso e só agora é que tiveram esse ponto atendido. Fora isso, fora essa clareza em relação também à atuação da PRF, o resto não vai fazer a menor diferença. Essa é a análise até o momento. Tem a percepção de que várias sugestões não foram atendidas e que o governo federal perdeu aí uma oportunidade de avançar sobre o tema. E o que é esse anúncio do governo? Porque eu mencionei aqui que fizeram lá 5 reuniões, tomaram críticas dos governadores em todas as oportunidades e só agora vieram dizer, não, temos diálogo, veja como nós ouvimos dos governadores, como vamos atender ali a demanda. É para evitar uma derrota no Congresso. Esse é o fim, ponto. O governo vai passar pela Casa Civil, como a gente explicou, depois isso segue para que os parlamentares avaliem, não quer ficar com mais uma pauta rendida, travada. Tem pressa, tem que apresentar resultado na área da segurança pública. E tem outro detalhe, Pedroso. Como ponto polêmico, permanece aquela história de só repassar dinheiro do Fundo Nacional de Segurança para quem seguir as regras do governo federal naquilo que for tratado. Ou seja, a leitura do Ministério é: o governador quer pegar dinheiro aqui do governo federal? Então dança conforme a música. Quer comprar arma? É aqui eu indico. Dentro das políticas nacionais que eu entendo que tem que ser alinhadas, apesar de flexibilizar um item ou 2 ali com esse anúncio do ministro Lewandowski, é assim que vai ter a grana. E os governadores dizem que é um sequestro do orçamento. É esse o conflito que se apresenta, além da dúvida da questão do resultado prático, do efeito na segurança, Todo mundo sabe os problemas de segurança aqui, ouvinte da Jovem Pan, a gente não precisa nem elencar qual é a situação, não só no Paraná, ainda vai bem em determinados aspectos, mas em comparação, quando você olha o todo do país. É um problema. O governo quer dizer que fez alguma coisa, quer apresentar uma política para a pasta. Mas o que o governador disse, por exemplo, nessa entrevista que nós ouvimos, é isso. Para muita gente, o gargalo envolve a justiça, que nem puxou o banco para sentar nessa conversa, Pedroso. O problema, Rafa, ouvintes, é um problema de concepção. Vamos lá. O governo federal vem com essa PEC e agora ele cede numa coisa que já é competência dos estados. Na verdade, eles queriam sequestrar e agora falaram, olha, não vamos fazer mais. Mas o problema, de verdade, o cerne, é o seguinte. A turma do Ministério da Justiça gosta de bandido e não gosta de polícia. A turma do Ministério da Justiça não se preocupa com a impunidade. Eles querem desencarcerar, eles querem abrir as portas dos presídios e saírem todos de mãos dadas, com flores no pescoço e guirlandas circulando livremente. É óbvio que contém ironia nisso que eu estou falando, mas é esse o problema. Não adianta. Enquanto a concepção da turma lá do Ministério for de que, olha, vejam só, são as vítimas da sociedade, não vai avançar. Eles deveriam, ao invés de, olha, vamos ceder um ponto ou outro para os governadores, ligar para o Tarcísio, ligar para o Ratinho, aqui no Paraná ligar para o Hudson, falar o seguinte, o que vocês estão fazendo que está dando certo aí? A turma da Bahia, que é governada pelo PT, é o segundo estado com o maior número de mortes violentas, segundo o Anuário da Violência. Segundo, mais de 49 mortes por 100 mil habitantes. O Paraná, 19. Caiu 12%, segundo os mesmos dados do Anuário da Violência. Eles deviam estar ligando, desesperados, falando, pô, turma do Paraná, puxa vida, me ensina como fazer, como que funciona esse negócio, como que vocês estão conseguindo. Mas não, eles acham que eles têm a receita. Mas é a mesma turma que entra em território conflagrado do PCC, território conflagrado do Comando Vermelho e é bem recebido. Então é o seguinte, a gente precisa entender bem, com muita clareza, com muito detalhe, qual é o conceito que está motivando essa iniciativa no Ministério da Justiça. Mas eu tenho muita tranquilidade. Os nossos deputados federais são inteligentes, organizados e vão ajudar a acabar com muitas das medidas que ali estão, que tentam vilanizar os nossos agentes de segurança, sejam eles policiais civis, militares, federais, porque essa turma está ali, no dia a dia, enfrentando a bandidagem para que a gente tenha segurança. Inclusive, os mesmos policiais que fazem a escolta dessas autoridades que são contra o armamento,
mas tem segurança dura, pesada, para se proteger. Aí fica fácil. Enfim, acerta o governador e que bom que eles começaram a recuar. Mas calma, no Congresso a coisa vai ficar ainda mais intensa.